Olá, estamos aqui ao vivo para mais uma aula, ao vivo aqui agora, mas também ao vivo no momento que você for assistir, independente do momento que for esse, porque na verdade todos nós já sabemos que só existe um único tempo, o agora, só existe o agora. Então, o nosso tema hoje é purificação, corpo, alma, mente. Então, a gente precisa fazer diversos tipos de limpeza. Quando você come demais, por exemplo, começa a se sentir mal, come vários dias alimentos que não lhe caem bem, você faz um detox alimentar, você precisa tomar alguns sucos, você precisa comer de uma forma onde você sinta limpando o seu corpo físico. Da mesma forma, o nosso corpo emocional precisa de limpeza. Se você fica se alimentando de questões, por exemplo, quem assiste muito noticiário, quem é viciado em assistir muita notícia, aquilo que chega através do noticiário até você, ele contamina o seu campo, o seu corpo emocional. Ou viciado em novelas, em dramas, porque existem na televisão, né, enfim, filmes, vários tipos, cada um tem o seu tipo de preferência de filme ou de séries ou de coisas que assiste. Pode ser emocionalmente poluente aquilo que você está se alimentando, que você está assistindo. Da mesma forma, pensamentos que vêm até você. Então, o seu núcleo, onde você vive, as pessoas com as quais você convive, os pensamentos que estão girando nesse círculo, nessa sua bolha, nesse seu espaço com quem você vive, esses pensamentos, eles também podem ser intoxicantes. Então, estar vibrando numa frequência muito negativa, numa frequência muito baixa. A gente chama, e já existem vários estudos científicos, né, que medem os campos vibracionais. Então, eles são mais ou menos, eu coloquei aqui, se você está acompanhando as aulas desde o princípio, hoje a gente já está na aula 10, né? Lá no princípio eu mostrei essa imagem aqui do que acontece numa sessão de respiração. Então, você imagina que essa é a frequência onde você está vibrando agora. Existem, a gente poderia colocar várias linhas aqui, frequências muito mais baixas. E existem frequências muito mais altas, então mais elevadas. A frequência divina, digamos, é lá ao topo. A frequência do amor incondicional, do amor divino, a frequência lá do topo. E nós somos capazes, como seres humanos, de enxergar. Então, por isso a gente tanto usa a pirâmide, o triângulo exato, ele é uma geometria sagrada. A gente usa ela dessa forma e ela também projeta a sombra num lado invertido, onde a frequência vai até lá no fundo. Então somos capazes sempre dos nossos polos opostos. Também já falei em outra aula. A gente tem essa tendência dos dois, dual, os polos opostos. Então, a frequência é a mesma coisa. Se mentalmente eu estiver em contato o tempo todo com pensamentos que elevam, a minha energia eleva. Se eu diariamente estou em contato com pensamentos com energia que leva para baixo, a energia vai densificando. Quanto mais baixa, mais densa. Então,
Emoções é que nos levam, porque eu penso, aí eu sinto. E aí eu densifico no corpo e eu vou começando a me encolher. Você pode fazer a experiência agora mesmo. Se você começar a pensar, ai, o dia tá horrível hoje. Ai, como eu tô me sentindo mal. Ah, o mundo não presta mesmo. As pessoas estão todas loucas. Ai, que coisa horrível. Você começa a sentir no corpo, a densificar. O corpo começa a fazer movimentos de se encolher, de ir para dentro, de ir para uma depressão, para um lugar ruim. Agora, quando você muda o pensamento, você muda a frequência, você olha, uau, nossa, que dia lindo hoje. Como eu me sinto bem. Nossa, gratidão por mais esse dia. E você começa a expandir, você começa a expandir a sua frequência, a elevar a sua frequência. Então, por isso, precisamos estar atentos, observando. Isso é algo, é como um exercício ao que nos alimentamos, tanto no corpo físico, quanto no corpo emocional, quanto no corpo mental. Então, essa é uma outra imagem que eu já mostrei para vocês algumas vezes. Nós recebemos e nos alimentamos de dentro para fora e de fora para dentro. Não tem outra forma, essa é a nossa forma de funcionar. Então, tem energia negativa e energia positiva. Quando falamos de energia negativa e energia positiva, não necessariamente é ruim ou é bom, porque muitas vezes o que para mim pode ser ruim, para você pode ser bom, ou o contrário. Né, dependendo do nosso momento de vida, da nossa história de vida. Ou então, para fazer uma purificação de corpo, alma e mente, precisamos de verdade estar cientes de como em que momento, como estamos nos movendo nesse agora. Então, para isso, a gente precisa de fato pegar fisicamente papel, caneta, escrever. Você pode responder algumas perguntas. Como eu me sinto nesse agora? E deixar a resposta vir. Então você já pode saber se você, nesse momento, como você se sente, se esse sentir está levando a sua energia para baixo ou se ela está levando a sua energia para cima. E olha só que interessante, porque não quer dizer se você leva a sua energia para cima o tempo todo que isso é melhor. Não quer dizer. Você pode simplesmente estar levando sua energia para cima de uma forma consciente para fugir daquilo que você precisa estar vendo no dia de hoje. Então, existe a vida, ela é feita de matéria, ela é feita de prática. Você precisa, por exemplo, acordar de manhã, arrumar sua cama, tomar o café da manhã, fazer a limpeza da sua casa, preparar o almoço ou ir trabalhar, fazer suas tarefas do dia a dia. Faz parte da vida e isso é o prazer de estar vivo. Isso não é algo, como eu ouço muita gente falar, como um castigo. Considerar trabalho um castigo. Trabalho é a oportunidade de você oferecer o seu dom para o mundo. Então, o trabalho é uma das maiores purificações espirituais que existe, porque no momento em que eu sei o que precisa ser feito, eu entendo na minha mente o que precisa ser feito, eu começo a sentir que isso é bom, isso é gostoso e eu coloco em prática.
e eu vou lá no mundo e faço o que precisa ser feito. Eu vou lá compartilhar com outras pessoas aquilo que precisa ser feito. No meu despertar espiritual que eu tive lá em 2005, eu entendi que eu não tenho como ser feliz sozinha. Eu entendi que os seres humanos, que a evolução, ela é uma mente coletiva, que estamos todos conectados, estamos todos emaranhados, estamos todos, é uma grande teia, a vida é uma grande teia, que o meu movimento, quando eu me movimento, esse movimento afeta a qualquer pessoa no meu entorno. Eu percebi naquela época o quanto eu estava alimentando a minha energia de uma forma densa, de uma forma com muitos pensamentos negativos, muitos pensamentos de separação, principalmente pensamentos de separação. Eu, no meu mundo de artista, vivendo a minha vida, entendendo muitas e muitas e muitas coisas, tendo muitas e muitas percepções, no entanto, eu separada da vida, do mundo, separada de você, separada de todos. Era como se eu estivesse, o meu sentimento era, se eu entro em contato com outros seres humanos, isso me machuca, porque essa foi a minha percepção no meu nascimento. Claro que cada um de nós tem a sua história e a sua forma de alimentar positivamente ou negativamente. O equilíbrio é o caminho do meio, o equilíbrio é estarmos nesse caminho do meio. Então, não tanto lá no fundo do poço, mas também não tanto desconectado da vida terrena, da vida do meu dia a dia. Então, essa foi uma das perguntas que na época que eu fiz. O que o ser humano precisa para viver plenamente? O que ele precisa? Então, ele precisa da mente clara, ele precisa de um sentir puro, descontaminado, e precisa de um querer cheio de energia, um querer que nos leve. Então, você pode perceber como que está esse seu querer, como que você levanta de manhã para ir para o seu trabalho. Com qual energia você levanta e você vai no seu dia a dia para o trabalho. Porque quando o pensar ele está alinhado com o sentir e com o querer, ele nutre você, ele dá energia, ele alimenta a sua vida, ele alimenta a sua história, ele alimenta, ele coloca força e você tem vontade de estar vivendo o seu dia, de estar no seu momento agora. Foi naquela mesma época, em 2003, que eu comecei o meu trabalho de verdade, a minha vida, o meu propósito, o meu dom, o oferecer o meu dom para os outros, verdadeiramente. Coloquei a minha arte a serviço da humanidade. Então, como artista que sou. E a partir daquele momento eu comecei a fazer as purificações nos meus 3 corpos. Então a minha alimentação mudou naturalmente. Eu não fiz nada, não fiz força para que isso acontecesse. Começou o movimento de fora para dentro e de dentro para fora. Eu comecei a procurar pessoas onde eu me sentia nutrida. Então, grupos aonde eu aprendia, aonde eu de fato eu estava sentada e queria saber mais. Porque quando a nossa mente está cheia, quando a gente acha que não tem mais o que aprender, quando a gente está muito intoxicado mentalmente, fechado, uma mente rígida, uma mente dura, nada penetra.
nada entra. Então, Jesus usou uma das frases que ele usou: não adianta jogar pérolas aos porcos. O que significa? Os porcos, por exemplo, eles só estão interessados em comida, eles só querem comer mesmo. Eles não estão interessados em aprender espiritualmente e mentalmente. Então não adianta você querer estar ensinando a quem não quer mudar. Para querer mudar, precisa abrir a mente, precisa estar aberto e precisa querer entender. Então, no momento em que eu decidi que eu ia sair daquele lugar onde eu estava, que eu não queria mais alimentar a minha energia para baixo, onde eu não tinha vontade de levantar, onde eu não tinha vontade de fazer as coisas na vida. Quando eu decidi que eu queria mudar, eu comecei a procurar esses grupos, comecei a estudar, comecei a abrir a minha mente. Quando eu abri minha mente, onde eu recebia coisas de fora para dentro, eu também comecei a mudar de dentro para fora, porque eu logo pude sentir. Quando eu entro num grupo, talvez a primeira coisa que se perceba é estranheza. Quando a frequência, digamos aqui, o que acontece? Vamos dizer assim, você está vibrando numa frequência, nessa frequência, independente de que frequência seja, e você sente que essa frequência tá te fazendo mal, não tá boa, não tá legal, você não tem energia para a vida, seus pensamentos são repetitivos, você não consegue sair da mesmice e você percebe que você precisa de algo. A ajuda, ela vem de fora, ela não vem de dentro, ela vem de fora. Então, você vai procurar um grupo e esse grupo, digamos, ele vibra nessa outra frequência. Você nunca encontrou essa outra frequência, você nunca chegou nessa frequência. Então, você vai estranhar. Essa é a primeira coisa. É esquisito, é estranho, mas o simples fato de você ir, você passa a ser puxado para essa outra frequência. Isso que vem de fora para dentro vai alinhar. A nossa tendência é sempre equilibrar as energias. Então, você sabe aquelas pessoas que você encontra e você se sente super bem junto com elas? Sei lá, ai, que coisa boa estar com aquela pessoa. É pura e simplesmente porque ela vibra uma frequência acima de você. Então, a energia de vocês se equilibra. Da mesma forma, você encontra aquelas pessoas onde você pensa, meu Deus, aquela pessoa tem parece uma nuvem negra, que coisa horrível de estar com ela, e você tem vontade de fugir dela. Essa pessoa está vibrando numa frequência abaixo de você. Só que o nosso objetivo, a nossa vida é sempre estar equilibrando. Então, sempre estamos encontrando pessoas que vibram acima, encontramos essas pessoas, ou quando não encontramos pessoas, encontramos a natureza, encontramos os animais, encontramos o mundo, os lugares mais puros, onde a gente consegue esse equilíbrio. Ou pessoas. Então, o ideal é esse estar sempre se equilibrando. A gente não para nessa balança aqui. Não existe isso. Não é saudável. O mundo, ele é um pulsar. Então, nós pulsamos. Ela está sempre andando. Essa balança, ela está sempre em ressonância. Isso é saúde. É saudável esse equilíbrio. É sinal que estamos nos purificando. Física, emocional e mentalmente. Quando isso não acontece, é que estamos distanciando, ou a nossa frequência baixa demasiadamente, entramos em depressão, ou a nossa frequência
aumenta demasiadamente, onde nos afastamos demais das pessoas, dos seres humanos, onde não conseguimos mais nos relacionar na vida. Então, das duas formas, tanto quando a sua energia se eleva demais ou quando ela baixa demais, é sinal de alerta, é sinal de que não está na saúde, porque as duas formas, a tendência é querer abandonar a vida, querer abandonar o corpo. Então, as duas formas precisamos voltar e encontrar a saúde outra vez. A saúde é esse pulsar, é esse estar em equilíbrio o tempo todo. Então, se você se encontra em qualquer uma dessas situações, tanto afastado por estar espiritualizado demais, ou afastado por estar se sentindo em depressão, estar se sentindo desconectado, sem energia para viver a vida, comece a fazer a purificação do corpo, da alma e do espírito. Então, essa purificação ela pode ser feita do corpo através da alimentação mesmo, comendo comidas mais leves, tirando carnes, gorduras, refrigerantes, toda comida morta, toda comida morta. Tudo aquilo que você abre pacote, que você abre lata, que você abre garrafa, tudo isso é morto. Nada disso tem vida. Então, comece a alimentar-se de coisas vivas, coisas que você prepara. Isso a nível físico. A nível emocional, perceba como você se sente. Entre em contato com o seu sentir. Dá uma volta, caminha na natureza, vai passear numa praça, vai passear num lugar onde você tem árvores, onde você tem natureza, conecta com a natureza. Percebe como você vai mudando o seu sentir quando você conecta com a arte também. Faça arte, teatro, dança, canto, toque um instrumento musical, pinta, faz uma mandala. Purifica a emoção, o emocional. E a mente purifica o pensamento. Como você purifica o pensamento? Através de mantras. O que quer dizer um mantra? Um mantra é algo saudável que você repete. A gente ouve bastante os mantras, que são os mantras sagrados, os mantras que são repetidos por muito e muitos e muitos e muitos e muitos. Uma oração é um mantra. Agora preste atenção no que você fala, porque quando você repete falas sem sentido, falas que levam você para baixo, onde você reafirma que você está no pecado, onde você reafirma que você não é bom, onde você reafirma que você é o pecador, que você só está fazendo tudo errado, é claro que a sua energia vai cair. Então você mesmo pode construir os seus mantras através da análise de crenças. No YouTube eu tenho um vídeo onde eu explico muito a respeito das crenças. Se você tem interesse e você quiser saber mais sobre como mudar as crenças mentais, eu posso entrar em contato, eu posso estar passando para você esse link do YouTube, onde tem um vídeo onde eu explico sobre como construir os seus mantras, as suas afirmações, para você estar mudando a sua mente. Esse é um trabalho que a gente também faz nos retiros de respiração consciente, porque isso é base para a mudança, mudar a forma como você pensa.
E para mudar a forma como você pensa, em primeiro lugar você precisa entender como você pensa e o que você pensa. Então, essas aulas, elas são uma preparação para o retiro de respiração consciente. Esse ano mudei o formato dele para 3 dias, há muitos e muitos e muitos pedidos, então vocês me disseram, eu não consigo esse ano estar 9 dias, eu posso estar me preparando para o ano que vem, mas eu tenho urgência, eu quero fazer algo logo. Vocês me pediram muito isso e eu atendi os pedidos, então esse ano a gente vai ter um retiro de 3 dias, que começa na quinta-feira à noite, sexta, sábado e domingo, e nós vamos estar trabalhando a estação do outono, as 4 estações. Cada estação do ano, ela é específica para você estar trabalhando alguma coisa. O outono, ele é excelente para você avaliar tudo aquilo que você precisa purificar, para depois no inverno a purificação estar acontecendo. Então você vai fazer a avaliação. Outono, o elemento que nós estamos trabalhando é terra, então você tá firme, você se sente confortável, você se sente seguro para avaliar aquilo que precisa ser trabalhado e mudado. Então, eu espero você, se você tiver interesse em fazer o retiro, clica ali que você quer saber mais, que você quer estar com a gente e a gente te manda informações. Gratidão, por hoje a gente fica por aqui. Namastê!